o nosso podcast Lasquinê está no ar para mais um episódio depois do carnaval. Agora estamos voltando da festa momesca. Nem todo mundo tem o privilégio. Abre o quadro na 2 aí, Vavinha, de ir para a Europa. Meu bebê reborn, como foi seu carnaval em Feliz ano Veneza? novo, feliz ano novo. Foi Muito bem, maravilhoso. começamos tudo. Pois é. Começando. E vamos, nesse nosso episódio do Lasquinê, falar de carnaval. Para isso, recebemos aqui um dos fundadores do Carnaval da Bahia, o grande, literalmente, conotativamente, denotativamente falando, Israel Mizrachi. Tá certo, os Tá certíssimo. É judeu, né? É. Muito bem. E bota aqui, Tequila, bota aqui na tela para o nosso público conhecer Botar Israel. você aqui. Eu conheço Israel de há muito tempo. A gente tava falando aqui há pouco. Já fui em excursão com Israel para Arraial da Ajuda, que ele promoveu a excursão. Já fui no Fecundança há muito tempo, década de 90, você lembra? Os blocos Isso. alternativos. Vamos falar muito isso. Mas Israel é empresário artístico, produtor cultural e carnavalesco, membro fundador da Associação de Blocos da Barra. Foi em 1988 subdiretor do Bloco Beijo, 89 aqui ainda era Mortalha, 89 fundador do Fecundança. Esse primeiro ano do Fecundança já era Mortalha ou era Abadá? Não, logo no. Na Ah, verdade, Não, a a gente, Badá é de 94, não? não, na verdade, a gente fundou o bloco, ah, teve a ideia de fazer o Fecundança durante o ano de 89, o segundo semestre. E aí desfilou pela primeira vez no Carnaval de 90. de 90. Então, Mas- 89 mais ou menos. Mas naquela época, só para polemizar mais um pouquinho, é, Teremos muitas polêmicas. eu li no dicionário que mortalha era pano de enterrar defunto. E aí eu não quis que o Fecundança saísse de mortalha. Aí eu pedi a Pedrinho da Rocha, que é meu amigo, e eu tinha conhecido, tinha criado uma amizade com ele na época que eu trabalhei no Bloco Beijo. E aí, conversando com ele, a ideia da gente fazer um camisão. A gente fez um camisão branco, enorme, super confortável. A maioria dos meus amigos que desfilaram nesse primeiro ano guardaram, sei lá, por 10 anos esse camisão Bom tempo. usava. E era um camisão assim, ó, bem confortável e foi o maior sucesso no carnaval. Mas. Obra de Pedrinho também. Obra de Obra de pedreiro. pedreiro. Mas não saímos de mortalha. Precursor do circuito Barrondina, tá aqui o @ de Israel Mizrachi lá no Instagram. Falando de carnaval, Israel já começou a falar de carnaval. Coloca aí, meu bebê, o segundo. A gente precisa destacar logo no início desse nosso primeiro programa pós-carnavalesco o bom resultado que teve o Carnaval de Salvador Sim. esse ano de 2026. Aliás, algo que vem crescendo. Eu comento, inclusive, isso com as pessoas de eu acho, Israel, Tequila, um verdadeiro fenômeno você ter essa quantidade de pessoas na rua, nessa movimentação e não morrer ninguém. E não ter uma violência. É um negócio impressionante. Se você falar em qualquer lugar do mundo, juntou essa quantidade de gente, não teve um acidente grave, não teve. Teve uma moça que faleceu porque o caminhão da limpeza e tal teve aquele acidente com a moça, mas não foi diretamente relacionado à concentração de pessoas no carnaval. Isso. Então, é um negócio com público total aqui, de estimado, isso é estimativa, porque um fala 2 milhões, 3 milhões por dia, de 2 milhões e meio de pessoas, tem a referência aqui, meu bebê, você botou um aqui, cadê a referência? Esse eu não puxei a referência, mas esse aqui foi do Correio da Bahia. Correio da Bahia, 2,3 mil horas de música, incluindo para carnaval, 17% mais passageiros, isso é um excelente índice, no aeroporto internacional em relação ao ano passado, no período do carnaval, 10% a mais na rodoviária em relação ao ano passado, rodoviária nova, chique agora, inclusive, que o governo do estado fala que parece um aeroporto, nunca fui lá, 13% a mais no porto em relação ao ano passado, e 1 a cada 10 foliões era LGBTQIA+. Será que era só isso? Eu acho que era mais. Esse dado. Rapaz, todo mundo diz que era mais. Esse Fala, é um olha, fenômeno. ele falou, a festa é uma festa gay. Mas esse dado do à tarde diz que não, que a Eu festa deixei de fazer. E aí eu queria que Israel comentasse os dados, essa evolução do carnaval. E só antes, aproveitando esse último dado aí, eu deixei de fazer o carnaval pela Rede Bahia em 2017, 2018. 1 ano ou 2 anos antes de sair da TV. E naquela época já era um carnaval, pelo menos em determinados blocos, em determinados momentos, eminentemente LGBT. Mas Muito festivo, sim. muito divertido, mas eu que estava na década de 90 modificou o perfil, sobretudo do público de bloco e de determinados blocos, que é um público bom, no Sim. sentido financeiro, de gastar. É um público que vem... O famoso dinheiro rosa. Investe, dinheiro rosa. Pink Exatamente, money, economia que eles rosa. chamam. E aí, carnaval foi um sucesso?
Mas esse carnaval foi show de bola, cara. Eu acompanho o carnaval. Esse ano a gente realmente, eu senti que deu uma crescida, sabe? Que ficou mais forte em Bom. relação ao ano passado. Na verdade, ele já vem se recuperando. Teve um momento que eu senti que ele deu uma caidinha, ficou aquela coisa, mas já tem alguns 2, 3 anos que A eu curva sinto subindo, e esse ano foi o ápice, estourou. entendeu? Explodiu. O carnaval foi um sucesso em todos os sentidos. É, eu acho que teve isso mesmo. Num determinado momento deu uma barrigadinha em função de outros lugares, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo cresceu o carnaval, mas ultimamente tem sido várias pessoas relataram isso. Determinados dias na Barra, sobretudo Hã. Barrondina, que a gente vai falar bastante aqui do Circo do Dodô, não cabia mais um mosquito. Disse assim, um negócio ter de fazer como é que chama? Um lockdown, um negócio, não É. entra mais ninguém. Lembrando que eu tinha um termômetro do final dos anos 90 para o ano 2000, o termômetro era aquela ladeira do Espanhol. Você chegava quinta-feira, era tranquilo. Aí depois, quando vai chegando no fim dos anos 90, vai chegando para o ano 2000, aquela ladeira foi ficando um inferno, você não chegava nem embaixo mais. E hoje o carnaval teve que se adaptar, né? A cidade se adaptou ao carnaval muito bem. Eu acho que as gestões, tanto da prefeitura municipal como do estado, agora tem uma expertise de anos, né? Que é essa expertise que você Claro. conhece muito, Israel, E, não? prefeitura e governo, isso é uma marca também do É, carnaval. Os caras estão ali, se dão bem, todo mundo dá entrevista, soma os esforços, não tem um falando mal do outro. É um momento de exceção sim, sim. nesse coisa da festa. A gente que adora futebol aqui no Lasquinê, Israel, nós dois somos Aham. torcedores do Bahia. Eu já vi Juca Eu também. Kfouri. Ah, porra, todo mundo, estamos em É, casa. Aí eu já vi Juca Kfouri ou algum outro jornalista também falando bem das torcidas de Bahia e do nosso rival tradicional Vice. folclórico, o O vice. vice. o ex-rival, né? Não é O mais seu ex-rival, não rival, é não. qualificado. Não. É, o Alto nível Jacupa. do Não, Bahia. eu me referi ao Jacupa, Ah, já Juca que eu Kfouri. pensei. Mas ele falava que a gente tinha o hábito de ter uma relação boa no estádio, até mesmo por causa desse aprendizado de carnaval, de festa de rua, de grandes proporções às festas. É bem isso ou não? É, Tem alguma relação? Acho que a gente eu acho já que. deixou de ser pacato, né? Pelo contrário, eu acho que o futebol ultimamente não tem nada desse exemplo, né? Não, Tanto que não. é torcida separada já tem um tempo e não pode juntar, porque senão, É. infelizmente, esse negócio da torcida organizada esculha um pouco. Mas no carnaval é o contrário, tá todo mundo ali, pessoas de idades diferentes, vi várias pessoas nesse ano, pelo menos nas imagens que eu vi, porque eu fiz a cirurgia no olho, né, dos dois olhos, fiquei afastado, ainda estou me recuperando, Aham. mas vi pessoas de várias idades, pessoas idosas, senhoras, assim, curtindo o carnaval. Não é aquele carnavalzinho de idoso, não. Na avenida mesmo, na Barra, no Campo Grande, curtindo, e toda aquela mistura, né? LGBT, aí tem os muquiranas, aí tem aquela coisa do bloco de trilho, tem a pipoca independente, a pipoca do canário arregaçando tudo na segunda-feira, como sempre, é um negócio assim, uma imagem que você de longe vendo arrepia de uma Será forma. que Ivete assistiu a Pipoca Eu do acho que ela Canário? foi vetada, foi bloqueada. Mas me conte, como foi seu carnaval? Quais foram os O blocos? carnaval Foi foi com dança? ótimo. É seu ainda? Como é que É, tá? o carnaval, que eu, assim, já tem um tempo que eu me afastei do carnaval, né? E continuo carnavalesco, né? Carnaval No tá no meu sangue? sangue e tal, mas eu já não atuo diretamente no carnaval como bloqueiro, como Um empresário de da bloco. maneira como eu comecei. Então hoje eu tenho mais uma produtora de shows, né? Uma agência de shows, e eu trabalho agenciando esses artistas que têm um fluxo maior, digamos, no carnaval, né? Entendi. Então hoje você está Então, focado nos artistas. aí Adão Negro. eu tenho Adão Negro, Viola de 12, Diego Henrique, que é um artista de arrocha, Elétricas, que é um artista de axé, e eu foquei mais nisso, e aí, obviamente, eu passo o carnaval eh, cuidando dessa logística, acompanhando. Eu já não vou mais para o show, não tem necessidade de eu ir para os shows, mas eu preciso estar atento na Claro, logística do que vai acontecer na entrega, né? claro. Então, Adão tocou no carnaval? tocou várias vezes, fizemos mais 8 shows, Ah, que beleza. graças a Deus. É, Entendeu? Agora, o lado carnavalesco permanece no coração, né? claro. Não vai
não vai sair de mim nunca isso, né? Mas é uma operação, imagino que deve ser. Aliás, eu acompanhei Israel em alguns carnavais. Tinha uma sede ali na Ademar de Barros, que não chama mais Ademar de Sim, Barros, hoje é professor Milton Santos, Londrina, em Ondina, que é a sede do bloco era ali, é lá, Calçola, os Fernando, calçolinha. Ruvinho Calçolinha, é lá que trabalhava com você, e via aquela movimentação, aquela agonia de entregar de abadá, de venda, de montar o bloco, e o trio e a corda, o cordeiro, e a alimentação, a diária. É uma operação Rapaz, de guerra. é uma operação gigante. Eu olhando de fora assim, eu digo, rapaz, como é que eu aguentava essa pressão aqui? Porque é muita pressão. Você lida com muita gente e existe também um risco, né? Antigamente o carnaval era feito pelos bloqueiros, né? Pelos donos de bloco, né? Depois, mais para frente, o poder público ele passou a ter uma atuação mais efetiva na festa, né? Mas quando eu entrei na década de 80, eram os blocos mesmo que faziam tudo. Então é muita responsabilidade. Essa responsabilidade, por exemplo, que eu continuo, como eu continuo atuando na área de eventos, então hoje você tem seguro, entendeu? Para um evento, você vai fazer um evento, você faz um seguro, se der qualquer problema lá, você, de certa forma, você pelo menos tem uma salvaguarda. E naquela época não tinha, Não era uma tinha, loucura. O bloco saía com não sei quantas mil pessoas, sem seguro, sem nada. O único seguro mesmo que tinha era Deus rezar e dizer, meu irmão, que não aconteça nada aqui. Mas era muita responsabilidade. Cordeiro, você botava lá a quantidade de cordeiro gigante. Né? Você, como advogado, sabe que você tem uma responsabilidade da hora que o cara sai de casa para trabalhar até a hora que o cara volta. Então, passava carnaval, não aconteceu nada, você tinha que levantar a mão para o céu e dizer, meu irmão, é, é muito importante. Então, assim, quando a gente começou nessa empreitada, a gente era movido pela paixão, não tinha uma visão. Agora, olhando de fora, agora, que um bloco, não sei se você sabe disso, uma saída de bloco por dia custa em torno de 500, 600 mil reais. Você vai botar um bloco na rua 3 dias, nós estamos falando aqui de 1.500.000, 1.800.000 reais de risco que você pode vender o abadá, pode não vender, pode captar patrocínio, pode não captar. E você, como empreendedor, né, como né, que está ali à frente do negócio, você está correndo esse risco. Né? Então, realmente, eu me lembro na época que eu era carnavalesco, quer dizer, ainda sou carnavalesco, mas quando eu era atuante no carnaval, digamos assim, era uma tensão a semana toda de carnaval, para dar tudo certo, até acontecer o desfile, aí, enfim, era um friozinho na barriga que não passava, viu? Mas me conte uma coisa que eu fiquei curioso, como é que sai? Imagina, você faz uma festa de eu vi até no seu currículo que você mandou, fazer a festa de prédio, eu já fiz festa de prédio, você sai de uma coisa de pequeno porte, uma relação com amigos, de beber e afins, e aí depois, de repente, a coisa vai tomando um volume de 1,5 milhão, assim, de... Na verdade é assim, você era uma coisa bom. Precisamos fazer uma volta ao tempo para poder falar sobre isso, né? Você, em 1987, que foi quando eu comecei, hoje não. Hoje você tem faculdade de produção cultural, de outras coisas, de gestão. Você tem, mas naquela época não existia nada disso. Era na base do erro e do acerto. Então, não existia essa coisa pensada. Eu comecei a fazer festa de amigos, entendeu? O primeiro show que eu fiz foi com um amigo que era presidente do Grêmio do Social e o cara queria que eu ajudasse. Aí, como eu sabia que eu gostava de música e tal, eu fui ajudar, arrumei para ele na época Jorge Zarat, que era o cantor do Bloco Crocodilo. O Crocodilo deu como patrocínio para ele encerrar a mostra de som do Social. Foi a primeira experiênciazinha que eu tive assim. Óbvio que sem correr risco nenhum, entendeu? Era só ajudando mesmo. Depois nós começamos a fazer uma festa, que era o Forró da Fecundança, na época, e esse forró foi um sucesso. Fizemos eu, um grupo de amigos, né? O Carlinhos,
Ari Kertz, alguns amigos na época, não vou falar todos para não... Cenoura, uma galera, Para não esquecer ninguém. para não parecer que eu estou lembrando de um e não lembrando do outro. Mas nós fizemos no Hotel da Bahia, no Salão Atlântico do Hotel da Bahia. E foi um sucesso, esgotou. A gente ia para lá pensando em botar, sei lá, 100, 150, 200 pessoas, deu 600, deu gente do lado de fora que não podia entrar. Os cartazes, para você ter ideia de como era, como dizem, no tempo do Ronca, os cartazes eram de papel, um desenho no papel, colorido no giz de cera. E a gente deixava esses cartazes nas escolas e aí as pessoas iam, né? Era o meio de comunicação que tinha naquela. Você chegava lá, prendia no mural. Tinha internet, você prendia no mural o cartazinho daquele e tal, e a coisa aí. Então não foi uma coisa pensada. Por exemplo, o primeiro show mesmo que eu encarei, né, foi totalmente por acidente. Quando a gente fez esse evento no Salão Atlântico do Hotel da Bahia, no ano seguinte, a gente ia fazer no Baiano de Tênis, né, naquele salão lá de cima. Sim. Só que um filho, uma filha, não me lembro agora, de um conselheiro, resolveu fazer os 15 anos. E aí, de última hora, tomaram a data. A gente ficou sem local para fazer. Aí tinha inaugurado uma casa de show na Orla, chamada Voyage, não sei se vocês alcançaram. Eu lembro, mas não foi lembro do nome. Aí a Voyage tinha tido poucos shows lá na Voyage, tinha tido um show que tinha sido o recorde lá com o Geraldo Azevedo, 1.300 pagantes e tal. E aí eu fui e acertei para fazer a festa lá, entendeu? Pensando também em colocar 600, 800 pessoas, mudança de lugar e tal. Não esperava nada. Inclusive, na época, para você ter ideia, como eu tinha 19 anos, e eu consegui, naquela época, contratar Asa de Águia, com Duval, e Daniela Mercury estava gravando o primeiro disco da Companhia Clique. Aí eu botei Asa de Águia, Companhia Clique e um trio de forró do porteiro do meu prédio. Fiz uma festa. Essa festa explodiu. Vendeu 2.700 ingressos. A gente não esperava para fazer uma festinha ali para 800, 600, já ia ser uma alegria grande, né? E acabou acontecendo. Mas com esse sucesso, o pescoço vai engrossando, né? Aí o pescoço vai engrossando. Vai ficando feliz, entrou dinheiro, vou me sujeitar a um risco maiorzinho. No carnaval, você vê como é que eu entrei no carnaval. Eu fui, na época, eu sou ex-aluno do Maristas, e tinha um grande amigo meu, que é vivo ainda, mas mora nos Estados Unidos, chamado Ari Kertz. Ele era líder, junto com uma outra grande amiga minha, chamada Adriana Barbuda. Eles eram líderes de uma equipe chamada Krakatoa. Porra, me lembro desse nome. E aí, era menino, né? Assim, do nada, Ari falou, velho, vamos numa reunião comigo lá, porque a gente vai tentar arranjar um patrocínio do Bloco Beijo. Foi aí que eu conheci o Misael Tavares. Fui lá através do intuito só de buscar um patrocíniozinho, um bobo, para a equipe de gincana. E aí foi quando eu conheci Misael, e aí, Misael, daquele jeito dele, acabou me seduzindo pro carnaval. Eu já passei a fazer parte do Beijo, cheguei a ser subdiretor do Bloco Beijo, já comecei a ajudar, aí aquelas festas que o Beijo fazia, por exemplo, no Clube Espanhol, que botava o trio, né? Teve até uma que tem uma caricaturazinha que Pedrinho da Rocha fez, minha, que chamava A Barca do Beijo. Era botavam as bandeirolas, um mastro com as bandeirolas e tal. Era muito bacana. E aí eu fui me apaixonando. Eu não tinha noção. Eu fui participando daquilo ali, mas sem a menor... Esse A Barca do Beijo tinha relação com a Barca? Tinha um bloco que chamava Não, Barca, né? a Barca era Era- foi depois.
Foi o alternativo do cheiro, eu acho. Aí é que eu preciso explicar. E eu trabalhei no Beijo, colaborei com o Beijo, e, obviamente, jovem, né? É encantador, você fica logo apaixonado, entendeu? Mas naquela época o carnaval só existia domingo, segunda e terça. São os dias tradicionais dos blocos. Por que que só existia assim, dessa forma? Primeiro, você tinha poucos blocos, você não tinha muitos blocos, certo? Segundo, você não tinha estrutura para ter muito mais blocos, certo? Porque, por exemplo, hoje, inclusive esse ano, Não tinha trio para todo mundo. faltou trio Foi. esse ano. Mas naquela época, certo? Porque quando o nego fala, faltou trio de mais de 100 trios aí circulando no Carnaval de Salvador. Naquela época, se muito existia, era, vou chutar aqui o número, 10 trios, 8 trios. O resto, os blocos, eles construíam a carcaça do trio, alugavam som, alugavam um caminhão, entendeu? Na época do carnaval, montava e botava para fazer o carnaval. Mas se você quisesse alugar um trio, não tinha. Isso era um dificultador. E um outro dificultador, você também não tinha artista. Eu quero contratar um artista. Não tem. Tá todo mundo ocupado. Só tinha pouquíssimos artistas e os blocos passaram a investir para fazer as bandas, para tocar neles. Então, por exemplo, no Beijo, quando eu trabalhei no Beijo, o Beijo era a banda Beijo, era Netinho, Marquinho Gago e Derinha. Eram 3 cantores, né? O Pinel era a banda Pinel. Então, eu estou falando, me lembrando agora do Pinel, porque justamente quando eu decidi fazer colocar o Fecundança na rua, eu percebi que, bom, não existia trio para alugar, não existia artista, pelo menos um artista com um mínimo de divulgação que fosse arrastar a gente, certo? E foi mais ou menos quando foi instituída a fila dos blocos, que aí foi muito bacana a fila, acabou aquela briga, nego, atravessar o trio na frente do outro, chamar para sair na mão, aquela confusão toda, mas o bloco que vinha atrás, que ia nascer, vai nascer agora o bloco tal, o cara ia por fila a fila. E o associado não queria sair de madrugada, à tarde, entendeu? O carnaval era de dia. E aí os blocos não prosperavam. Todo bloco que metia a cara, com 2 anos, quebrava. Bloco Tropicália, eu me lembro como fosse hoje. Eu cheguei até a participar de uma reunião desse bloco. 2 anos o bloco se dissolvia, entendeu? Porque não tinha como arranjar gente que tivesse disposta a pagar e ficar esperando até altas horas para sair. Então, vendo isso, em 1989, eu fui o primeiro bloco alternativo do Carnaval de Salvador, certo? Eu fui 1 ano antes de Cervejicia, Qual é, esses blocos no Carnaval. O Fecundança. O Fecundança. Eu comecei como bloco alternativo. Eu peguei o trio, contratei o trio do Pinel, a banda Pinel, porque Daniela Mercury tinha um contrato com o Pinel para no Carnaval ela sair com o nome Banda Pinel, e usamos a estrutura do Bloco Pinel, né? O trio, a banda, e eles puxaram o Fecundança ali no Campo Grande, sábado de Carnaval, porque só poderia ser assim, os blocos saíam domingo, segunda e terça, a maioria. Então, no sábado de Carnaval, o Fecundança desfilou. Foi o primeiro bloco alternativo de Salvador. Sem problema de fila, porque era um horário que Não, tinha aí ninguém. era tranquilo. Mas e como foi com o trânsito? Não, mas existiam alguns blocos, poucos, que saíam sábado. Ainda naquela época existiam. Não era uma coisa de ter todos os blocos saírem, ou muitos blocos saírem. Eram poucos. Tinha bloco, inclusive, que não saía domingo, segunda e terça. Saía sábado, domingo e terça. Pulava um dia para descansar, entendeu? Então, naquela época, rolou. Rolou, foi muito legal. Quando eu fiz esse bloco, óbvio, o primeiro ano
você toma logo uma pancada e... Pra queimar o sol, É. show de Durval que você fez na É, Voyage. e aí você acaba perdendo dinheiro e tal. Então eu meio que dei uma parada com o bloco, né? Meio que dei, não. Eu passei o carnaval todo com um grande amigo meu, Cacau, que era um dos fundadores do Fecundância também, me ajudando a vender o carro para poder pagar o povo que tinha saído, segurança, não sei o quê, tal. Então, quando passou o carnaval, eu já fui voltar para trabalhar, porque não tinha condição mais de continuar com o carnaval. Aí eu passei o carnaval de 91 todo, passei já fora do carnaval, né? Assim, vendo de longe, entendeu? E aí depois o finado Totó, que era um dos gênios, eu posso dizer assim, um dos gênios do nosso carnaval, um dos cara super criativo, empreendedor, que eu aprendi muito com ele. Quem conheceu sabe do que eu estou falando. Me chamou para ir para o Cheiro de Amor. O Cheiro de Amor era um bloco intermediário, né? Não era um bloco Sim. ruim, mas não era um estouro. Mas tinha a banda que estava estourada. Tinha um público, tinha uma É, banda. Márcia Era Márcia, Era Márcia. Ela já estava lá estourado com Rebentão. Furacão, Márcia. E o Cheiro de Amor Era massa. Cara, tinha. E aquele que vai dar uma mãe sacode que batia no olho, meu amigo, chega, nessa época tinha uma mãe sacode. você tá preocupado com o Só olho. tô preocupado, tá meio ardendo aqui, eu já lembrei da mamãe sacode. O Cheiro de Amor fazia já as maiores festas de Salvador e eu já tinha me aproximado deles vendendo ingresso. Eu era comissário também, né? Vendia ingresso, aquele esquema de vende 10, ganha 1 Muita e gente tal. começou assim, né? Sim. Falso. GG. Do GG, falso. A galera toda era vendedor de abadá. Eu fui pro. Eu me aproximei deles inicialmente nessa coisa, porque, por exemplo, teve uma festa que eles fizeram aqui que era Cheiro e Paralamas. Sim, clássico. Baiano de Tem. Baiano de Não, Tem. Baiano de Tem não. Essa foi no espanhol, vendeu mais de 30 mil ingressos. Eu fui, acho Eu que era no lembro Baiano de de várias Tem. no Baiano de Tênis, uma febre. Cheiro e. Eu não lembro, não. Aí no Baiano, depois, aí já foi quando eu estava lá, aí houve outras festas. Cheiro e Lulu. Cheiro e Cheiro e Asa. Não, Cheiro e Eva. Asa tocava também Eva. no Costa Verde, foi pra show de Asa de Costa Verde. Aí o Baiano tinha vários shows. O espanhol que eu lembro era Ensaio do Alchan. Me lembro. eu lembro, sim. Mas aí já foi depois. Foi depois. Na minha época, quando eu comecei a frequentar. Eu também, de regula a idade. Já foi depois. Mas o Cheiro já era um case de sucesso, assim, já era uma banda muito querida, entendeu? Mas que precisava fazer um trabalho de aproximação com o público que eles queriam, que era o público das escolas, faculdade e tal. E se não me falha a memória, o Cheiro lançou 2 descassos, 91 e 92. Tinha uma que era Essa pra Acabar com a Solidão. Muita música Era boa. um frevo sensacional. O Cheiro é uma máquina de sucesso. O Cheiro era um espetáculo. Atrás do outro. Na verdade, nessa época, e um pouquinho depois, vários artistas faziam muitos discos bons, né? Netinho, Cheiro, a própria. O de Netinho, aquele das bandeiras. Que vinha, Asa de Águia era as músicas. O primeiro disco da Os galopes do Asa de Águia daquela época. O Chiclete já era Chiclete ou não? Já era. Não, ele era bom. O Chiclete era das bandas mais famosas, assim. Mas assim, não. A música baiana, as pessoas falam hoje, do sertanejo, não sei o que e tal. Mas a música baiana, durante mais de 2 décadas, mandou no Brasil. Sim. Você perceba, nós parávamos, né? Nós que eu estou me botando de gaiato no negócio, que eu não fazia parte disso, mas, digamos, fazia parte por ser baiano e por ser carnavalesco. Mas a música baiana chegava nas principais capitais do Brasil, parava a cidade durante 4 dias, levando seu modelo de negócio, que eram as micaretas. Entendeu? Então os caras paravam a cidade. Você imagina chegar numa cidade como Natal, como Fortaleza, entendeu? Brasília.
para a cidade. Para que vai ter agora um carnaval fora de época aqui. E isso aconteceu. A nível de mídia, por exemplo, Na televisão. rapaz, quem teve mais espaço do que a música baiana na TV? Teve, É. porra. Quando Daniela pipocou com o Canto da Cidade, entendeu? Ela teve, pelo menos que eu me lembro, o primeiro artista, além de Roberto Carlos na época, de ter um especial de final de ano da Globo. Sim. Era uma potência, meu amigo. Era um negócio de parar todo mundo. Netinho, quando estourou com Mila, era, sem dúvida, era o artista número 1 do Brasil, naquele momento, como Daniela tinha sido com o Canto da Cidade. Ele veio arrebentando com tudo. O cachê para vocês terem uma ideia, uma noção de valores, o Netinho chegou a cobrar $90 mil por show. Naquela época, imagina. Certo? Trazendo tá- para hoje, nós estamos falando de 500 quase mil. 500 mil. Que é um absurdo se você retroagir 30 anos. Há 30 Exatamente. anos atrás. 30. Não, velho. Os caras arrebentaram mesmo, entraram, tomaram conta da música brasileira a nível Brasil. Não tinha conversa. Nenhum outro artista chegou ao patamar do que a música baiana chegou, entendeu? Nenhum. Entendeu? A própria Ivete, programa de televisão para ela, entendeu? Regaço, negócio de louco. Entendeu? Então, esses caras aí, a gente tem que tirar o chapéu. Eu não sou tão novo, mas sou um pouco mais novo do que a geração que fez o axé acontecer. E eu sou fã deles, entendeu? De todos eles, porque eles fizeram, velho. Entendeu? E outra, fizeram sem escola, viu? Foi. Porque hoje o cara dizer, eu vou ser empresário, eu vou ser produtor. Já Velho, tem mais ou o menos. cara tem um material para ele estudar aí, para ver como é que Lá. faz. E aqueles caras não, velho. Os No caras escuro. fizeram, Era no No escuro. fizeram Agora, do zero. Era uma época também, juridicamente falando, que havia pouca responsabilidade do ponto de vista jurídico. Tinha, mas não é como é hoje. Fazendo Sim. o devido. Então, assim, tinha lei trabalhista, tinha direito do consumidor, essas coisas estavam Engateando, é. Então, assim, um BO era um BO, mas era um BO num ambiente mais. Tinha um olhar mais. Se lembre que é da época que a gente não usava cinto de segurança, né? Não tinha cinto de segurança, era alegórico. Não tinha. Não é da época de Fábia. Fábia não lembra disso. Fábia já Não. nasceu com cinto de segurança. Quando foi na gestão do Fernando Henrique, eu me lembro que quando colocou um cinto de segurança, morreu aquele Denner, que era uma promessa do futebol brasileiro, Sim. e ele morreu enforcado pelo cinto. O pessoal, o cinto vai matar todo mundo, todo pessoa desesperado. Não, Por causa mas do cinto de não morreu segurança. enfocado, cara. Não, bateu o carro e o cinto de segurança parece que travou. Virou uma. Obviamente, ele não morreu por causa do Não cinto. deve ter sido essa causa morte. Isso deve Claro. ter sido a fake news da época. Exatamente, claro que Para o não era pessoal causa morte. não usar Era o pessoal que fez. Mas passe aí, vamos para uma polêmica. Jogava muito dentro. Jogava vamos bola. para uma polêmica da nossa rainha Daniela Mercury, que, aliás, Daniela, todo ano, grande artista, como o Israel falou aqui, é nossa rainha da Axé Music, de todos nós. Uma mulher de vanguarda, que está na frente, que toma muita porrada porque se posiciona politicamente, e isso é verdade. Inclusive, certa feita eu estava apresentando isso foi em 2010, eu acho, 2009, 2010. Os camarotes começaram a fazer o seguinte, botavam uma grua, pegava o artista no trio e levava para dentro do camarote. E eu apresentei no Camarote Salvador esse palco que pegava... Meu amigo, foi um sucesso. Foi na época de Reboleixo. Aí botava Léo Santana dentro do camarote, o pessoal assim, foi um negócio assim... Chega a me arrepio, porque a televisão filmava, virava um show particular dentro do camarote. Mas não era só com o Léo, não. Era com o Léo, era com o Durval, era com Claudinha, era com o Ivete. Todo mundo passado. O que aconteceu? Travou o circuito. Ela, meu amigo, passou 2 ou 3 dias, depois ela vinha e sentava lá ripa no microfone. Isso é um absurdo, quer ficar travando o circuito. Então, ela sempre teve essa posição muito aguerrida, do ponto de vista de defender a festa, de colocar orquestra, né? Ricardo Castro no trio tocando piano, o balé. Você vê que tem todo um destaque pro balé, a banda do meio. Mas, esse ano, mais uma vez, teve a perspectiva da polêmica em relação à ordem do circuito. Solta aí pra gente ver. Solta aí, ela fala. Roda o VT. Vamos lá, roda o VT aqui pra gente ver. Como não coube lá em cima, eu rapidamente
Disse, sabe de uma coisa? Eu vou para a beira do mar. Só havia desfile, Renata, 3 dias alternativos, que antecediam os dias principais de carnaval. E eu disse sozinha no domingo, segunda e terça. Um bloco Crocodilo, que era um bloco já um pouco tradicional, que é como escola de samba, a gente tem essa relação com os blocos aqui. Chamei a turma e disse, desça aqui comigo, para que a gente tenha alguém lá para pular carnaval comigo, porque a rua está escura, não tem imprensa, não tem ninguém, e eu vou avisar que eu vou. Avisei a imprensa do Brasil inteiro que ia abrir o novo circuito domingo, segunda e terça. Quando o encontro Solte esse também aí. Ela avisou a imprensa que ia abrir o circuito lá e tal, e desceu sozinha. Mas vai lá. Grande Zé Raimundo. Balada de Carlinhos Brown. Madrid, Caetano Veloso, Daniel Mercury e mais uma vez Gilberto Gil. Foi assim que no fim da tarde, os baianos se despediram do carnaval. E aí que eu fiz, tirei a ideia, disse, vou fazer domingo, segunda e terça, a rua tá vazia, eu vou fazer meu trio. Novinha, não? 95. Apresentado na Folha de São Paulo, vários jornais do Brasil todo. Daniela abre um novo circuito do Carnaval da Bahia. E o que é que eu fiz? O primeiro camarote para convidados e para a imprensa. Pegamos um estacionamento aqui na avenida e começamos a chamar artistas e a imprensa ver o meu desfile, porque se não trouxesse ninguém, ninguém ia ver. E era só uma Cristina. E era só esse. Não, bote de novo. Temos várias informações aí para a gente colocar, digamos assim, os pingos nos is. É verdade, não é verdade, ela abriu, não abriu, era a primeira, não é? O camarote era o primeiro, né? Foi o primeiro camarote que fez. Acho que era... olha só, Alessandro, veja bem. É uma coisa assim, bem muito delicada, né? Você falar sobre esse tema, porque Tem até aqui a ordem, ó. a Né? gente vai chegar lá. Vá. Mas é uma coisa muito delicada, porque o que acontece? Eu penso, né? Eu conheço Daniela, sei que ela realmente ela é essa artista toda que a gente conhece. Eu sou fã dela, sou fã de carteirinha. O meu primeiro show, em junho de 89, fui com ela, entendeu? A primeira pessoa que desfilou no meu bloco foi com ela. Em 89, em dezembro, eu fiz uma festa com Barão Vermelho e Banda Pinel com ela. Então, minhas primeiras investidas nesse segmento foram com a Daniela. Então, eu tenho um carinho enorme por ela, eu sou apaixonado por ela. Agora, o que ela está falando aí não procede, entendeu? Eu, inclusive, fico me perguntando por que, que ela está falando isso e por que, que ela está falando isso repetidas vezes. Eu só posso entender que ela não se lembra, entendeu? Que ela, tipo, ó, vou pegar um recorte aqui do que eu me lembro e estou falando do que eu me lembro. Porque não é possível, entendeu? Ela sabe, no fundo ela sabe disso, mas talvez na hora que ela foi dar a entrevista, ela só lembrou dessa parte. É a única coisa que eu posso acreditar, porque eu não vou acreditar, não vou julgar que ela tá falando isso propositalmente, entendeu? Dizendo, porra, vou contar, vou fazer essa história. Óbvio que ela falando, né, ela vai ter uma abrangência de mídia muito maior, então a verdade dela vai prevalecer, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu vou só dizer a você como foi que chegamos até ela e você vai ver depois que o que eu estou falando, a gente prova que a gente está falando. O que aconteceu? E eu fui como eu falei com vocês, depois que eu desse carnaval de 90 com Fecundança, que foi o primeiro bloco alternativo de Salvador, eu fui trabalhar no Cheiro de Amor. Depois que eu saí do Cheiro de Amor, eu decidi voltar com Fecundança. Só que quando eu pensei em voltar com Fecundança, o mercado de bloco alternativo já tinha explodido, certo?
Cervejicia, Cervejicia. Qual é, Eu Vou. Brother. é, Tinha brother, né? Tinha Brother também, Acadêmicas. Gula Gula. Os blocos alternativos já estavam consolidados. Não dava mais para eu botar a cara para fora para poder disputar mercado com o Qual é de Paulinho Esfrega, entendeu? Com o Cervejicia, de Lulinha, de Valton, os caras grandes pra caramba já. Já era um fenômeno. Então, eu já sabia que ali não podia. Eu tinha que encontrar um espaço para continuar trabalhando no carnaval. E aí eu fui atrás dos blocos de trio, de domingo, segunda e terça, na avenida. Cheguei a negociar com 2. E desses 2 que eu cheguei a negociar, para eu assumir a gestão, a ideia era essa, não prosperou. Entendeu? Porque o pessoal ainda ficava naquela coisa do passado e essa relação do bloco, né? Ela é muito forte, é uma paixão muito grande. Então, para o cara se afastar era um processo, era difícil. Na época, eu negociei com o bloco Coruja e negociei com o bloco Traz a Massa, certo? O dono do Traz a Massa até já faleceu, Aurelino. Eu tentei, mas não deu certo. Aí tentei com o Coruja também, não deu certo. Aí Jorge Roque, que tinha a Academia da Ladeira, que tinha um bloco alternativo, que já tinha saído, inclusive com Daniela, chamado Brother, e que era um cara que conhecia muito ali, porque ele abria o Carnaval de Salvador com a lavagem do Porto toda quarta-feira. Era a abertura, né? Tinha um habeas corpus e tinha a lavagem do Porto, que era ele que fazia. Me chama para uma reunião. Ele e o finado Celção, que era sócio dele. Aí o cara disse, rapaz, a gente está pensando em sair na Barra, domingo, segunda e terça. Eu digo, pô, velho, domingo, segunda e terça na Barra, e eu já com problema, porque não estava conseguindo espaço lá em cima. Não tinha como eu voltar como bloco alternativo. Eu tinha que encarar domingo, segunda e terça, Que ano era mas isso? não tinha espaço. 93. 93. Aí eu disse, rapaz, a ideia é boa, mas eu gostei de ir na Barra e tal, mas aí meu olho brilhou. Eu digo, rapaz, porra, isso aqui pode dar certo. E a Barra, Mas não tinha nada na barra. não, tinha sim, só que era um pouco diferente, certo? A Barra já vinha, isso eu guri, nem tinha ido pro beijo, nem conhecia nada, guri. Eu ia para os blocos, porque o Carnaval de Salvador, ele era nos clubes, batalha de confete, Preto e branco. era tudo no bairro, de tem na Associação Atlética. E nos dias que não tinha isso, a gente ia para Barra. Tinha uma lanchonete que não sei se você alcançou, chamava Wells Burger, que é onde é o Caranguejo hoje, certo? E a gente ia para a porta da Wells ficar esperando um trio passar. E podia ficar 3, 4, 5, 6 horas lá esperando até vinha de lá um trio. E era massa. Depois disso, os blocos começaram, porque como eu lhe falei, o bloco ele não tinha, nem os grandes blocos, a maioria, não tinha um trio elétrico pronto o ano todo, rodando, não tinha para onde rodar. Entendeu? Não tinha nem público, não tinha um mercado Tinha para. mercado. Aí os blocos, eles, como é que diz? Eles resolveram que, como ele montava o trio, né, perto do carnaval, botava gerador, botava som, eles resolveram testar esse bloco. Aí eles começaram a descer de Ondina para Barra, fazer uma saída. Quase todos os blocos principais No faziam sentido contrário. sentido contrário. Depois, o finado grande carnavalesco Alberto Trípode, quando foi coordenador do carnaval, ele aí incentivou isso. Ele, como coordenador do carnaval, vários trios vindo da Ondina para Barra. Mas Jorge Roque teve uma reunião com o comandante, eu não me lembro mais agora o nome, na época, da Polícia Militar, e ele disse, rapaz, já que você está pensando em ir para Barra, você não vá de Ondina para Barra, não. Porque se você vier trazendo a multidão de Ondina para Barra, vários trios indo de Ondina para Barra,
você vai explodir aquilo Não ali. vai escoar. Não vai ter como sair. É a ponta. Vá da Barra pra Ondina. Porque aí você chegou em Ondina, o cara se pica, vai a pé pra Garibaldi, vai a pé pro Rio Vermelho. O cara dali escoa. O trio tem como ir embora também. Porque imagine chegar 10 trios elétricos na Barra, Mas vindo de manobrar pra Ondina. onde? Não tinha como. Aí eu comprei a ideia. Falei, rapaz, vambora. Então, quando eu falo que nós fomos fundadores do Carnaval da Barra, não é que nós fomos fundadores do Carnaval da Barra. Nós fomos os primeiros blocos a desfilar domingo, segunda e terça na Barra, da Barra para Ondina, nesse formato. E isso aconteceu no Carnaval de 1994. Volta a tela ali que você estava aberto aí. Eu abri aqui para te mostrar um pouco antes, era um jornal de 95 da tarde, mostrando aqui a lavagem do porco. Aí, ó, o Brother com Elba Ramalho, o cantor africano de reggae, o Nabi Clifford, Durval Lelis, todo mundo participou aí. Mas eu quero que você... Aí, volte mais uma. Volte mais uma. Aqui é de domingo. Aí, não, eu quero... segunda. mas vamos para domingo, certo? Domingo aqui. Okay. Aí tá em... Brother, 96, 97. Isso, pronto. Domingo. Não, aí você vai ver o Crocodilo em 96. Mas volte a outra tela. A outra tela. Que é segunda. Essa outra tela. 95. Ó, em 95, é porque aqui não está mostrando 94. Em 95, o Brother desfilou primeiro. Porque assim, ó. Quando surgiu Brother e Fecundança. Era o primeiro da fila e o segundo da fila. Mas a gente, na época, era unido. Então, por exemplo, se um bloco estava pronto e o meu não estava, digo, vá, não tinha essa bobagem. Então, você vê aqui, em 95 saiu Brother, Caçoar, Fecundança e aí Adrenalina. No outro ano, em 96, é que saiu Brother, Fecundança, Adrenalina, Me Leva e Crocodilo. Foi o primeiro ano que o bloco Crocodilo saiu. Certo? Eu estou fazendo essa observação aqui porque é o seguinte, eu estou falando aqui com muita tranquilidade. Certo? Dados históricos. Muita tranquilidade. Em 1994, quando nós desfilamos pela primeira vez, apenas 5 blocos. Só existiam 5 blocos. Quando passou o carnaval, eu e Jorge Roque sentamos para conversar e aí a gente viu o quê? Velho, massa, aceitação da zorra, todo mundo adorou o carnaval ali, o clima, o horário, não tinha aquele sol quente na cabeça do Campo Grande, que saía meio-dia os blocos lá. A gente viu que realmente teve essa aceitação. A ventilação era outra coisa, entendeu? É outra vibração. Aí, o que é que acontece? A gente disse, porra, agora, mídia aqui não tem, certo? Não tem, só tinha mídia lá em cima. Estava toda lá. A imprensa estava toda lá. Não tinha internet. Não existia internet, nem se pensava em internet. E não tem artista grande aqui. A nível artista grande, não desmerecendo os artistas. Por exemplo, eu vinha no Fecundança, eu comecei o Fecundança no domingo, segunda e terça na Barra, 94 e 95, quem puxou o Fecundança foi a Bandaba, que era a ex-Bandamel, que saíram os vocalistas e fundaram uma banda chamada Bandaba. Márcia Short e Robson Moraes. Mas que ainda não tinham o glamour para competir com os artistas do Campo Grande. Foi nessa época que a Banda Mel botou banda com M? Aí depois. Foi depois, você lembra disso? Aí já foi uma jogada de marketing de Andrezão. Ele aí botou isso para chamar a atenção mesmo, para ser um assunto conversado. Então, o que é que acontece, meu amigo? Quando a gente viu isso, a gente disse, porra, velho, quem é que a gente pode cooptar o lado de cá? Certo? Aí a gente viu que quem estava mais incomodado era Daniela Mercury, que estava no Crocodilo. Antes disso, Daniela Mercury tocava no Bloco Inter, que era o primeiro da fila. Aí, não sei por que motivo, desfez, ela foi para o fim da fila.
Quando ela foi pro fim da fila... Lá no Campo Grande. Não é fim da fila, não, mas ela, tipo, ela devia ser 8º, 9º lugar. Aí é Que era- pegada de 6 horas que da era, tarde pra que sair. era do Crocodilo. Tanto que o Crocodilo botou fez uma campanha até de Pedrinho da Rocha também, fazendo uma alusão ao pôr do sol. Tipo, é legal, enaltecendo que é um horário bom, pôr do sol e tal, buscando alguma coisa positiva para falar. Então, veja o que acontece. Quando a gente observou isso, a gente disse, porra, a Daniela tá estourada. Daniela, as pessoas hoje em dia não têm noção do que era a Daniela naquela época, mas a Daniela, ela, ela enchia estádio de futebol. Estádio de futebol, literalmente. Era artista assim, de nível número 1 do Brasil, entendeu? Ela, na época, o Jorginho Sampaio, que faleceu também, que era meu amigo, que era o empresário dela, fez um acordo com o Manuel Poladian. O Manuel Poladian era o maior empresário do Brasil na época. Era Poligram? Era Não, o Manuel Era- Poladian tinha uma produtora. produtora. Não era gravador. Era só shows homéricos, entendeu, velho? Ela estava num momento assim. Daniela foi a primeira a ter grande destaque nacional. Depois do show do Vão do MASP, ela foi a primeira. O Luiz Caldas era o pai do axé. A gente tinha aqui nossa série A dos músicos Asa de Águia, Chiclete e afins, mas Daniela, quando faz o show no Vão, me corrijam se eu estiver errado Tá aqui. Vocês certíssimo. entendem mais do riscado do que eu. Eu ficava lá embaixo, curtindo, tomando cerveja e obviamente, curtindo o carnaval. Cheirando lança? Não, eu não cheirava lança. E ela foi a pessoa que catapultou para o Brasil. Tanto que eu fiz até um negócio, eu cortei daqui. Eu fiz uma pesquisa no Estadão, que era Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador é citado no Estadão, começa a ser citado depois de 92. Começa aí, cresce. Os anos 90, 2000, 2010, já vai crescendo as décadas de forma exponencial. Eu não tenho a menor dúvida de que a Axé Music, né, a música baiana, ela começou realmente a explodir a partir de Daniela Mercury. Apesar do sucesso que Chiclete com Banana já fazia. Luiz Caldas. O Luiz Caldas tinha feito a música da abertura da novela Tieta, era de Luiz Caldas. Mas não tinha comparação. Era outra comparação. Coisa, entendeu? Era um negócio assim, a nível de glamour, de representatividade, o que ela fez, ninguém comparou. Então, eu diria que ela foi, fugindo um pouco aqui desse assunto do Barra Ondina, ela foi a artista que abriu e levou a Bahia para o mundo, certo? Ela foi, assim, digamos, a artista que realmente furou, furou a bolha. Furou a bolha. Agora, tinha também, e aí eu lhe digo que até tive uma pequena participação nisso, que eu tinha 2 amigos. Infelizmente, um deles já faleceu, um gênio, e o outro está vivo ainda. Um era Paulo Mendes e o outro era Mauro Cardim. Paulo Mendes é um cara que foi sócio de outro gênio, que era Paulo Sérgio Araújo, que faziam... Paulo Sérgio é o cara que inventou o Padangue. Ah, sim, o Mercado Dance. E o Mercado Dance era em sociedade com o Paulo Mendes. E eles dois malucos da porra, entendeu? Me chegam na sede do Fecundança em 1994, faltando um dia para viajar para os Estados Unidos, que eles tinham conseguido as passagens e estavam indo no dia seguinte para os Estados Unidos para a Copa do Mundo, levando o Olodum. Mas não tinha uma banda de centavo para pagar alimentação, vão, cacete. E aí os caras me passaram a cantada e me levaram um dinheiro para poder ajudar a custear isso. Óbvio que não foi só isso que resolveu lá, eles tiveram que se virar para arrumar dinheiro também.
foram vender ingresso, foram fazer miséria lá. Mas e me deram, na época, 2 shows da banda Olodum. Um eu vendi para o interior de Pernambuco e o outro ficou para o esquecimento. Mas o importante disso é que com essa participação do Olodum na Copa do Mundo, levou a Bahia para o mundo. Entendeu, velho? Eu acho que foi a grande virada de chave do Olodum. Entendeu? E eu apostava minha virada de chave no disco do Paul Simon, Não, Rhythm of the Saints, de teve. 92. Não, aí o Olodum não vamos discutir. Depois Foi Michael Paul Jackson. Simon, foi Michael Jackson, todos os grandes artistas do mundo, Alpha Blondy, todo mundo veio atrás para querer gravar com o Olodum. Mas eu acho que em termos de visibilidade, eu falo assim, de uma coisa que pegou o mundo todo de uma vez só, foi o Olodum na Copa do Mundo de 94. Esse ano é ano de Copa e a gente vai ter Galvão gritando chama o Olodum no Pelourinho, chama o Olodum até hoje. Certamente. Quer dizer que você Então, estava lá, você viu essa. eu acompanhei de perto tudo isso daí, entendeu? Então, assim, ela tinha esse poder. Daniela era esse fenômeno. Não tem nada parecido, entendeu? Era um negócio de outro mundo. E aí a gente, porra, a gente tem que trazer ela para lá de cá. Mas era uma coisa temerosa, né? Pra você trocar um. Né? Porque naquela época todo mundo falava que eu era maluco. Você é maluco? Você encontra uma tradição de 100 anos de avenida. Entendeu? Nem eu sabia que ia dar certo. Entendeu? Imaginava, eu estava tentando. Claro. Então, ficamos 2 anos trabalhando. Isso é que ela está esquecendo desse detalhe. Entendeu? Ela tinha um empresário na época que se tornou meu amigo, chamado Cacau Blaiker, infelizmente também já faleceu. Gênio também, cara de ideias e um puta empreendedor. E o Cacau Blaiker, ele recebeu a gente, não já tipo, vamos sair o ano que vem, mas vamos construir isso. Então, para você ter ideia, a Associação de Blocos da Barra passou a se reunir dentro do canto da cidade. Ele franqueou esse espaço para a gente se reunir lá. E a gente fez questão de participar lá. Como a gente também participou lá no escritório de Duval Leles, de Ricardo Leles, quando para que as pessoas vissem que era um ambiente saudável, que era um ambiente confiável, que as pessoas podiam fazer parte daquilo ali. E a gente queria que ela se sentisse confortável para ela descer. O objetivo nosso era descer, porque ela vindo, outros artistas iam vir depois, e além disso, podia vir a mídia, como de fato veio com a descida dela, entendeu? Então, assim, levamos 2 anos, e no carnaval, eu saí primeiro no carnaval em 94. 95 ela não saiu, a gente trabalhando ali. 96 foi que ela, com a diretoria do Crocodilo, Fred Bolt, os meninos, decidiram descer para a Barra, decidiram encarar o desafio. Que não tenho a menor dúvida também que isso daí foi o divisor de águas para o carnaval consolidado, Barrondina, domingo, segunda e terça. Claro. Entendeu? Claro. Eu não vou jamais tirar o mérito dela. Não se trata disso. Não sei aonde essa briga chegou, não sei por que chegou a entrar na justiça, né? Na nossa época, a gente conduzia no diálogo, sentava, reunia, conversava e até as coisas. Não me lembro de ter nenhum embate. Eu me lembro até, por exemplo, no começo do Barrondina, era. O brother era o primeiro, eu era o segundo e tal. Chegou um momento que os blocos afro disseram: não, a gente quer sair, a gente já saiu aqui e quer voltar a sair. Não teve a menor dificuldade para o Araqueto sair na frente de todo mundo, para o Olodum sair na frente de todo mundo, para o Filho de Gandhi. Não houve. Foi tudo no diálogo. Não foi negociar, porque eu quero ser dono da barra, que eu mando, que eu. Nada. Foi leve, facílimo. E eu imagino que deveria ser fácil.
certo? Se eu estivesse hoje participando ativamente do carnaval e alguém me perguntasse sobre essa questão de Daniela, certo? Eu ia dizer, meu amigo, por tudo que ela fez, pela importância que ela teve no Carnaval de Salvador, no Carnaval Barrondina, e no Carnaval de Salvador também, porque, porra, trazia mídia pra caralho, trazia patrocinador, trazia investimento, Claro. por tudo que ela representou, Ela certo? merece. Eu ia dizer a ela, É todo seu. escolha, meu amigo, onde é que você quer sair? Você quer sair aonde? É isso mesmo. Certo? Agora, isso é um reconhecimento ao que ela representou. Você está entendendo? Agora, só não posso aceitar ela dizer que foi ela que criou essa porra. Aí me ofende, entendeu? E principalmente porque eu sei o esforço que eu tive, junto com o Jorge Roque na época, e com outros colegas que vieram depois, Júlio do Gula, Luciano do Gula, outros blocos que vieram encorpar aquele movimento ali do Carnaval da Barra. Depois veio o Cauadã com o Tchan, que era uma grande atração nacional, participando também. Ricardo Chaves chegou, tinha um bloco de Ricardo Chaves, Ricardo Chaves não, Ricardo Leles chegou, tinha um bloco de Durval Leles, um bloco de André Leles, entendeu? O Me Abraça Eu Me acho que era Ama. Me Ama. Quer dizer, um monte de gente fez força por aquilo ali para dar certo. E eu acompanhei tudo isso. Então eu não posso. Eu vim me manifestar, né, apesar de esses anos todos afastados, nunca mais falei sobre isso. O Alessandro me convidou, meu amigo aqui de mais de 30 anos, que eu, né, acompanhei ele começando com bate-fum nas excursões para Arraial da Ajuda do Fecundança. Então eu. Bons tempos. Você botava uma sunga na terça e ia tirar uma sunga no domingo. A farra boa. É. A farra boa. Então, que eu só não posso aceitar, e por isso me manifestei e estou à disposição para contar essa história e esclarecer. Claro, Tantos quanto me chamarem, eu vou falar. Não porque eu queira tirar, desmerecer a importância, claro. de jeito nenhum. Só se eu fosse louco. Mas certo? é só para pontuar o seguinte, assim, de fato não foi a primeira, Não foi. nem em ordem de desfile no trio, como estava ali comprovado ali no Bahia Notícias, que botou aquela planilha. Aquela planilha veio da Saltu. Saltou, né? E nem foi a pessoa que vamos descer para a Barra o primeiro. Assim, eu acho que, na verdade, quando ela deu essa entrevista, e aí é uma carga Foi no semiótica, calor, né? no Eu acredito que no calor da. talvez o que ela tenha na intenção dela dizer foi assim, eu fui o primeiro dos grandes a descer. Pronto, Verdade. é isso. É isso. Eu fui Aí, o primeiro dos grandes tá certo. Tá certo. O jornal de 95 aqui, ó. É. Nem aparece o crocodilo. É. Jornal de Não. 95. Ou 94, pode ser Não 94. saiu. Não, é isso. Eu acho que e isso é importante, porque, de fato, outras pessoas, a gente sabe que não é unicausal, não é Sim. unifatorial, não foi uma pessoa que foi, é um trabalho de várias pessoas concorrendo para que aquilo ali aconteça. Agora, Me permita só um esclarecimento. Claro. Que está sendo falado também uma coisa por pessoas que realmente não conhecem a história, não viveram aquele momento do carnaval. Não testemunharam. Primeira coisa, o que é um bloco alternativo? O que é? Um bloco alternativo é um bloco que desfila nos dias alternativos aos tradicionais. Você tem os blocos tradicionais que saíam domingo, segunda e terça, e você tem os blocos alternativos que saíam quinta, sexta e sábado. Então, o que acontece? Quando eu participei em 1990, como eu contei, com o primeiro bloco alternativo que foi o Fecundança, no ano seguinte já chegou vários blocos. Já chegaram vários blocos, né? Cervejicia, qual é, já chegaram. Óbvio que no primeiro ano não foram aquela coisa toda, mas já chegaram chegando junto e ao longo do tempo ele foi se desenvolvendo. E aí, os blocos tradicionais, vendo a movimentação do Cervejicia, do qual os caras viram a oportunidade de criar os próprios blocos alternativos. Então, por exemplo,
O Cheiro criou a Barca, Barca. certo? O Netinho, na época, se associou a Cid Viana, a Wilson Crachete e Alano, aquela galera que foi o Eu Vou, certo? Era Foi o um bloco, alternativo do beijo. era o alternativo. Alternativo do Beijo. Não era do Bloco Beijo, mas Tá. era uma coligação, entendeu? Para o Parceria. Fulião comprava, o Fulião mesmo que comprava. Você tinha a opção de comprar o Beijo, ou comprava o Eu Vou, ou comprava os dois juntos. E o Exato. alternativo era um pouco mais em conta. Era mais o barato. alternativo era um pouquinho mais barato, mas o que acontece? Vamos falar de mercado? Eu sou empresário artístico hoje, empresario bandas, certo? As minhas bandas têm mais mercado sábado, domingo, segunda e terça, certo? Quando rola uma oportunidade dia de quinta-feira, dia de quarta-feira, você pega ligeiro, entendeu? Porque não tem para todo mundo, não tem mercado para todo mundo, certo? Então, o cara tinha uma banda Cheiro de Amor, vamos supor. Ela tinha mercado domingo, segunda e terça no bloco Cheiro de Amor. E na quinta, e na sexta, e no sábado. Não existia esse mercado fora daqui. No interior da Bahia, por exemplo, se você for, a maioria das cidades só faz carnaval sábado, domingo, segunda e terça. E para aproveitar essa capacidade ociosa, né? Se eu tô com a banda, tô com o trio montado, A banda pronta, azeitada, meu irmão. O é, cara investiu o verão ensaiada, inteiro. Entendeu? Aí o cara começou a investir no bloco alternativo. vamos Quinta, otimizar. sexta e sábado. O que é bloco alternativo? É o bloco que sai, que desfila nos dias alternativos da folia. Quinta, sexta e sábado. Aí o Camaleão fundou o Nana Banana, certo? Que depois se tornou uma franquia nacional para tocar nas micaretas, o Nana Banana, além dos blocos que já tinham Os lá. outros fizeram. Aliás, o Camaleão é o único que eu acho que ainda lançou um terceiro alternativo, que era o Voa Voa. Aí já era, Que era só na quarta, né? Não, isso aí é de madrugada. Tinha um negócio. terça-feira de carnaval, quando ele acabava É. o desfile do Camaleão. Camaleão no Campo Grande, aí ele descia Descia. para a Barra, pela ladeira da Barra. Que é uma pra tocar. loucura. É uma loucura. Desceu Quase. na ladeira Mas da conseguia. Sei como. Conseguia. É louco. Aí você tinha, por exemplo, a Ivete, né? Porque a Ivete ela era cantora do Bloco Eva. Ela teve um auge no Bloco Eva também, que foi um fenômeno também. Eu lembro. Eu Estourado. lembro o primeiro show de Ivete que eu vi Ivete, ela tocando na quadra do Colégio Anchieta. Foi mesmo. Eu não lembro se era gincana, foi. Quadra lá na sede de Amaralina. Foi. Na sede de Amaralina, tocar lá com. Pô, interessante, essa moça canta bem. Naquela pegada da voz mais grave e tal. É. Apesar de que naquela época ela cantava numa região mais aguda do que canta hoje, porque era coisa do axé e tal. E eu falei, pô, boa cantora. Mas eu me lembro dela num show aqui na frente do Mercado Modelo. Eu acho que isso foi, só para eu concluir, eu não sei se foi 93 ou 94, um desses 2 anos. Esse show, me lembro, na quadra do Colégio Anchieta. Aí, o que acontece? Já temos quanto tempo aí para ver? 1h08. Chega no finalzinho já. Estamos no finalzinho? É. Então, esses blocos todos criaram esses blocos alternativos. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque teve uma entrevista dessas que você ouviu aí de Ivete, que ela dizia, ou de Ivete não, de Daniela, que ela dizia que ela teve a ideia de descer para a Barra, e aí alguns blocos alternativos. Eu rapidamente. Peraí, desculpa, gente. Você sabe- Falha aqui. Falha. Alguns blocos alternativos passaram a desfilar. Existia tal. Não é verdade. 1994, 1995, vários blocos tradicionais, porque desfilavam nos dias tradicionais, alternativas de quinta, sexta e sábado, já desfilavam no circuito Barrondina antes dela descer. Entendeu? Então é só essa correção que precisa ser feita. Entendeu? Não se discute o mérito dela. Claro. É indiscutível. Agora, não pode falar uma coisa que eu participei, efetivamente eu preciso me pronunciar. Falei, não foi bem assim. E que não corresponde, de fato, ao que aconteceu. Temos aqui, inclusive, um vídeo que foi divulgado até pelo Guinness. A Loki divulgou também na página dele, que é esse. Solta aí, Tequila.
da quantidade de Solto. pessoas no Carnaval de Salvador. Acho que a música não foi apropriada. Bom, porque música de axé. Não, eu acho vale tudo. eu utilizaria uma música mais a Loki é o DJ e a galera curte, viu, velho? A turma dança. Pense no negócio que a turma vai atrás, é desse trio de Alok aí, a galera dança mesmo. Pipocão, ó, É, nervoso. O cara é bom. muito bom. Nossa, Para circuito isso. Barronil. Aí, negócio bonito. Aí já é chegando lá em Ondina, ali, É. no Morro do Gato. Desce. Mas é isso, meu amigo. Acho que você precisa vir aqui mais vezes pra gente falar Rapaz, é muita história de do carnaval. bastidor. O que deve ter de história de bastidor de banda. Eu fiquei me Quem pegou coçando. quem? Treta que um traiu o outro. Aí é melhor, Polícia empresarial, né? aí é melhor você chamar Marrom, viu? Pode ser Ele também. sabe dos detalhes É uma todos. boa indicação. Trazer É. Marronzete aqui pra gente falar do. Podia trazer Marrom, a galera. Vandia de boa memória. São as duas das fantasia. minhas grandes referências do carnaval. Aprendi muito com banda e com Marrom também nessas transmissões do carnaval. Mas são outras figuras que talvez seja equivalente ao seu conhecimento por ter presenciado, não tanto do lado empresarial e de montar a festa, mas do lado de estar ali cobrindo, fazendo a parte da Sim. imprensa, do bastidor, dos enredos do carnaval. Rapaz, e você pulou muito, Timor? Bastante, bastante. O meu primeiro bloco que eu saí, eu devia ter 14, 15 anos por aí, foi o Cerveja. Era um kimono, se eu não me engano. Era, Um negócio de sim. kimono. Era acolchoado, tinha uma toalhinha na borda do kimono que era um Faixa era diferencial. lança. Isso é pré-Abadá. Falta de pouca vergonha. Isso é pré-Abadá. Sou da época da mortalha, do Para beijo. fazer justiça, quando eu fui trabalhar no bloco Cheiro de Amor, certo? O bloco alternativo do bloco Cheiro de Amor era o Cerveja. Isso. E eles foram importantíssimos nesse processo. Valton, Bussanha, Lulinha. Aquela E galera. Ivete tocava no Cerveja. Não, aí já foi depois. Sim, Saía depois. no Cheiro de Amor. Aí depois o Cheiro de Amor resolveu criar o alternativo dele, a Barca. E o Cerveja acabou sendo comprado por Ivete Sangalo. Sim. E aí o Cerveja era o alternativo de Ivete Sangalo e era a franquia, entendeu? De Ivete. no Brasil todo, entendeu? Na época Cristiano Rangel, Marcelo Rangel tomavam a frente disso e levaram. Não, mas esse aí foi bem depois. É. Eu lembro de eu ter saído com Ivete em algum bloco alternativo. Então deve ter sido em outro bloco que não foi o Cerveja. Mas eu lembro dela no carnaval. Lembro dela, inclusive, sair no Bloco Eva também. Mas vou te falar. Lá no Campo Grande Eu vou com te ela. lembrar aqui. Ivete, você deve ter conhecido, como a maioria das pessoas assim da nossa geração tiveram acesso a ela primeiro como vocalista da banda Eva. Sim, claro. Então, quando ela puxava o Bloco Eva, o Eva tinha um alternativo, chamava-se Adão. Você deve estar se referindo a ela sair do Adão. Seja isso. Aí depois do Adão, eles compraram um bloco alternativo que era de Paulinho Góes, Léo Góes, né? Que era no outro. No outro Eva. Que virou no outro Eva. Talvez tenha sido. E aí talvez Ivete tenha saído nesse bloco. Entendeu? Talvez tenha sido. Mas lembro. E depois desse processo foi quando Ivete saiu do Eva, foi para a carreira solo, comprou o Coruja. Mas ele já foi bem depois. Bem aí depois. O carnaval. E comprou o Cerveja para ser o alternativo dela. Não, aí foi depois. A minha memória que eu tinha era desse carnaval. Carnaval da Barra. Aí no Campo Grande, eu me lembro que eu saí com o Camaleão. Foi a primeira vez que eu saí com um bloco de ir até lá, foi com o Chiclete comandando o Camaleão. Novo. Meu amigo, quando virava ali, me arrepio também. Sulacap? Quando virava ali o trio do Chiclete na Sulacap, embarcava para Passa Caçoar, você viu o mar. É meio que uma sensação do que você tem na Barra. Sim. O destampar no mar. Só que na Barra é aquela coisa toda do lado assim. Lá não, lá é você
mirando no mar e chegando com o mar na frente. É como se ele estivesse indo em direção ao mar. E ele vira o trio e faz um show particular, especial para aquela galera que tá ali. Meu irmão, é de arrepiar. É uma música ali, com respeito a todos os outros artistas. Já sai em bloco praticamente todos os artistas. Mas esse momento do Chiclete com Banana, na Carlos Gomes, virando a Sulacap, no bloco Camaleão, meu amigo, é algo fora do normal, absurdo. Por isso que Bel é o que é, até hoje, né? Essa forma que ele tem de conduzir a massa do carnaval, bloco sempre cheio, Bel, Chiclete É com um Banana, e fenômeno, depois cara. que saiu o Chiclete com Banana, é sempre cheio todo ano. O cara é um fenômeno. Ali é um fenômeno. Outro cara bom pra gente trazer aqui também, pra começar. É. Ora, carnaval não tem fim, né? Tem muito assunto, é muita... Dá pra fazer um lasque folia Rapaz, lasque o ano todo. Lasque folia. É isso aí. Beleza. Israel, obrigado, viu? Obrigado você, meu irmão. Espero que você tenha gostado do cafezinho, do papo. Adorei a... Pena que o nosso horário... E a gente vai se ver no encontrão do Marista, né? Fé em Deus. Muito bom. É isso aí. Até o próximo. Até a próxima, gente. Valeu, Valeu. galera.